Eles dizem que Bolsonaro é o problema, mas nunca dizem quem manda de verdade. Bolsonaro não é o problema, é o sintoma do sistema. Um corpo doente reagindo quando alguém quebra o esquema. Lula é a cura pra elite, porque mantém tudo previsível. Bolsonaro vira risco, porque não segue o manual invisível. Manual feito pra nunca mudar. Quem manda, quem cala, quem vai sangrar. Bolsonaro não é o problema, o problema é quem nunca perde. Lula é o rosto aceitável do poder que nos esquece. Bolsonaro não é o problema é quem nunca perde. Lula é o rosto aceitável do poder que nos esquece. Lula fala de amor e inclusão, mas governa com a mesma mão que assinou o acordo com um banqueiro, enquanto o povo segue prisioneiro. Renan Sarney, velho congresso, a mesma lama, novo discurso. Chamam isso de governabilidade, eu chamo de pacto do abuso. Bolsonaro não é o problema, por isso querem ele fora, que ameaça o equilíbrio, sempre virá a escória da história. Bolsonaro falou demais, errou demais, mas mostrou demais. Mostrou que voto não decide tudo, que juiz também faz política nos bastidores. Barroso, Moraes, Carmen no centro, poder eterno sem consentimento, enquanto o povo só observa e aprende que democracia é argumento frágil. Lula é seguro, Lula é estável, Lula é confiável pros poderosos. Bolsonaro é imprevisível, por isso é perigoso. Não defendo o homem, defendo alerta. A favela não aceita, coleira aberta. Quem vive de promessa quebrada reconhece quando a verdade é atacada. Racionais nunca pediu licença. Eduardo Tadeu falou da sentença. Rap não nasce pra agradar, nasce pra incomodar, quem manda calar. Bolsonaro não é o problema, Lula não é a solução. O problema é um sistema inteiro que lucra com nossa submissão. Bolsonaro não é o problema, Bolsonaro não é o problema, Bolsonaro não é o problema, Bolsonaro não é o problema. Hoje discordar virou ameaça, pensar virou risco e a censura vem sorrindo. Falar mal do Lula virou crime, questionar o sistema virou limite. Democracia só vale se concordar, se discordar vão te silenciar. Lula é tratado como entidade, crítica vira ódio, duvida vira maldade. Mas quem vive na base da pirâmide sabe que promessa não vira realidade. Se falar do Lula incomoda, é porque a verdade cutuca. Se defender Bolsonaro revolta, é porque o sistema surta. Se falar do Lula incomoda, é porque a verdade cutuca. Se defender Bolsonaro revolta, é porque o sistema surta. Bolsonaro fala errado, eu sei, mas nunca pediu pra ser rei. Quem pede silêncio é quem teme debate. Quem controla fala tem medo do combate. O Alexandre decide, a rede a repete. Narrativa pronta, o povo obedece. Enquanto Lula posa de Salvador e a favela continua sem valor. Se falar do Lula incomoda, é porque alguém tá protegido. Se Bolsonaro é o demônio, é porque mexeu no proibido. Chamam Bolsonaro de ameaça, mas quem cala é quem domina a praça. Chamam Lula de democracia, mas censuram todo dia. Não defendo o homem, defendo o direito de falar o que penso sem medo no peito. Rap sempre foi voz proibida, agora querem versão permitida. Quando o microfone vira crime, a favela vira réu. Quando o poder não aceita crítica, a democracia morreu. Lula é blindado por jornal e juiz, Bolsonaro é caçado por não ser previsível. Não é sobre amor ou idolatria, é sobre quem manda a narrativa fria. Se discordar, vira extremista. Se apoiar Bolsonaro, vira terrorista. Mas ninguém pergunta pro trabalhador quem realmente sente o governo no suor. Se falar mal do Lula vira crime, então o problema não é Bolsonaro, é um sistema
vira crime. Então o problema não é Bolsonaro, é um sistema inteiro com medo de quem pensa fora do cenário. Não é idolatria, é vivência. A quebrada não vive de discurso, aqui o microfone cobra coerência. Lula sobe no palco como lenda viva, mas a favela continua invisível. Lula abraça artista, banqueiro e mídia, e o povo na fila da sobrevivência. Dilma caiu, o sistema ficou. O Haddad prometeu, mas quem sentiu foi quem sangrou. Boulos fala bonito pra universitário, mas não pisa no barro do cenário diário. Lula fala, Lula encanta, Lula convence. Bolsonaro bate e erra, mas não se esconde. Entre o conto bonito e o confronto direto, eu fico com quem encara o projeto. Bolsonaro é polêmico, eu sei, mas peitou STF, ONU e rei. Enquanto Moraes manda os decide o jogo, quem paga a conta é sempre o mesmo povo. Mourão, Tarcísio, Damares no front não são santos, mas não fingem ser ONG. Do outro lado é Lula e Alckmin de mão dada, velha política maquiada. Racionais me ensinou a observar, Eduardo Tadeu mandou questionar. Não confio em pai do povo profissional, prefiro o caos sincero ao teatro institucional. Lula é passado, Bolsonaro é confronto, o futuro não aceita desconto. Eles dizem que Bolsonaro é o problema, mas nunca dizem quem manda de verdade. Bolsonaro não é o problema, é o sintoma do sistema. Um corpo doente reagindo quando alguém quebra o esquema. Lula é a cura pra elite, porque mantém tudo previsível. Bolsonaro vira risco porque não segue o manual invisível. Manual feito pra nunca mudar, quem manda, quem cala, quem vai sangrar. Bolsonaro não é o problema é quem nunca perde. Lula é o rosto aceitável do poder que nos esquece. Bolsonaro não é o problema é quem nunca perde. Lula é o rosto aceitável do poder que nos esquece. Lula fala de amor e inclusão, mas governa com a mesma mão que assinou acordo com o banqueiro, enquanto o povo segue prisioneiro. Renan Sarney, velho congresso, a mesma lama, novo discurso. Chamam isso de governabilidade, eu chamo de pacto do abuso. Bolsonaro não é o problema, por isso querem ele fora. Quem ameaça o equilíbrio sempre vira esbora. Bolsonaro não é o problema, por isso querem ele fora. Quem ameaça o equilíbrio sempre vira esbora. Bolsonaro falou demais, errou demais, mas mostrou demais. Mostrou que voto não decide tudo, que juiz também faz política. Nos bastidores, Barroso, Moraes, Carmen no centro. Poder eterno, sem consentimento, enquanto o povo só observa e aprende que democracia é argumento frágil. Lula é seguro, Lula é estável, Lula é confiável pros poderosos. Bolsonaro é imprevisível, por isso é perigoso. Não defendo o homem, defendo alerta. A favela não aceita coleira aberta. Quem vive de promessa quebrada reconhece quando a verdade é atacada. Racionais nunca pediu licença, Eduardo Tadeu falou da sentença. Rap não nasce pra agradar, nasce pra incomodar, quem manda cala. Bolsonaro é o problema, Lula não é a solução. Lula não é a solução, Lula não é a solução. Bolsonaro não é o problema, o problema é um sistema inteiro que lucra com nossa submissão. Bolsonaro é o problema, Bolsonaro é o problema. Yeah, Lua do Quedo, Bolsonaro é o problema. Sparrowfabin Boys. Bolsonaro é o problema. Entre o discurso e o impacto, eu fico com impacto. A rua não lê editorial. Lula carrega a história, eu sei, mas história não paga o fim do mês. O passado pesa mais que solução, quando o presente pede ação. Lula sorri pra Europa e banqueiro, enquanto o povo pede o básico inteiro. Falam de amor, falam de união, mas governam com a velha corrupção. Palco montado, aplauso comprado e o povo assistindo do lado errado. Entre Lula e Bolsonaro,
Eu escolho o lado que incomoda, porque quando o sistema tá confortável, é sinal que alguém tá pagando a fatura. Entre Lula e Bolsonaro, eu escolho o lado que incomoda, porque quando o sistema tá confortável, é sinal que alguém tá pagando a fatura. Bolsonaro fala errado, compra guerra, mas expôs as entranhas da velha era. Mostrou que o poder não mora no voto, mora no acordo, no gabinete oculto. Judiciário virou protagonista, Barroso, Carmen, Alexandre na pista. Decidem o jogo sem prestar conta, enquanto a favela só observa e anota. Bolsonaro não tem opção perfeita, eu sei, mas quem desagrada o sistema inteiro normalmente não tá do lado do rei. Entre Lula e Bolsonaro não tem opção perfeita, eu sei, mas quem desagrada o sistema inteiro normalmente não tá do lado do rei. Lula governa com quem sempre governou, apenas muda o tom, o discurso e o ator. Alckmin de vice, ironia do tempo, inimigo de ontem vira fundamento. Chamam de maturidade política, eu chamo de repetição cínica. O povo cansado de ser paciente, enquanto a elite nunca perde, só troca gerente. Bolsonaro virou símbolo do caos, porque mexeu onde não pode nos reais. Forças armadas, mídia, afundam tudo que sustenta a ilusão. Não defendo o político, defendo o alerta. A favela não aceita coleira aberta. Quem vive de migalha entende rápido que discurso não vence sistema mafioso. Racionais nunca pediu permissão, Eduardo Tadeu falou de traição. O rap não nasceu pra ser neutro, nasceu pra cutucar o centro. Entre Lula santificado, não, e Bolsonaro demonizado, eu fico com a dúvida viva, que incomoda mais do que narrativa. Porque quando todos batem palma iguais, desconfia, irmão, tem algo a mais. Não é esquerda ou direita no mural, é sobrevivência no mundo real. Entre Lula e Bolsonaro, eu escolhi não ser enganado. Quando todo jornal concorda, desconfia. Quando todo banco sorri, questiona. O sistema prefere Lula sorrindo no poder, porque Lula sabe negociar sem tremer. Lula conversa com banqueiro, com juiz, com embaixada, enquanto a favela continua descartada. Chamam de estabilidade institucional, mas pra nós é só rotina desigual. Lula virou garantia de conforto pra quem nunca sentiu o peso do transporte lotado e morto. Não prefere Lula, porque Lula não ameaça. O sistema prefere Lula, porque quebra a vidraça. Lula governa com Alckmin do lado, quem diria? Inimigo reciclado, Tebet, Haddad, essa frente ampla pra manter tudo do jeito que anda. Falam de democracia em tom bonito, mas silenciam quando o povo grita. A mídia passa pano, a elite aplaude, enquanto a favela continua em downgrade. Prefere Lula, porque Lula calma o mercado. O sistema prefere inimigo, porque deixa tudo bagunçado. Bolsonaro fala errado, compra briga, mas mostrou quem manda nessa vida. STF manda mais que eleição. Alexandre virou instituição quando Bolsonaro peitou esse esquema. Virou ameaça extrema. Não defendem democracia, defendem controle. Quem obedece vive, quem enfrenta sofre. Não é sobre amor ou ódio, é sobre quem segura o pódio. Quem nunca perde, só revezando, enquanto o povo segue pagando. Bolsonaro virou símbolo do incômodo, porque não respeitou o acordo tácito, de não mexer no jogo de cima, onde poucos mandam e a maioria se resigna. Prefiro o erro exposto do que o roubo bem composto. Prefiro o caos declarado do que o teatro bem ensaiado. O sistema prefere Lula, E isso já diz muita coisa. o sistema prefere Lula, E isso já diz muita coisa. Quando todo poderoso elogia, é sinal que alguém perdeu a voz. Quando todo jornal concorda, desconfia. Quando todo banco sorri,
questiona. O sistema prefere Lula sorrindo no poder, porque Lula sabe negociar sem tremer. Lula conversa com banqueiro, com juiz, com embaixada, enquanto a favela continua descartada. Chamam de estabilidade institucional, mas pra nós é só rotina desigual. Lula virou garantia de conforto pra quem nunca sentiu o peso do transporte lotado. O sistema prefere Lula, porque Lula não ameaça. Bolsonaro vira problema, porque quebra a vidraça. O sistema prefere Lula, porque Lula não ameaça. Bolsonaro vira problema, porque quebra a vidraça. Lula governa com Alckmin do lado, quem diria inimigo reciclado. Tebet Haddad, essa frente ampla, pra manter tudo do jeito que anda. Falam de democracia em tom bonito, mas silenciam quando o povo grita. A mídia passa pano, a elite aplaude, enquanto a favela continua em downgrade. O sistema prefere Lula, porque Lula calma o mercado. Bolsonaro vira inimigo, porque deixa tudo bagunçado. O sistema prefere Lula, porque Lula calma o mercado. Bolsonaro vira inimigo, porque deixa tudo bagunçado. Bolsonaro fala errado, compra briga, mas mostrou quem manda nessa vida. STF manda mais que eleição. Alexandre virou instituição quando o Bolsonaro petou esse esquema. Virou ameaça extrema. Não defendem democracia, defendem controle. Quem obedece vive, quem enfrenta sofre. Não é sobre amor ou ódio, é sobre quem segura o pódio. Quem nunca perde, só revezando, enquanto o povo segue pagando. Bolsonaro virou símbolo do incômodo, porque não respeitou o acordo tácito de não mexer no jogo de cima, onde poucos mandam e a maioria se resigna. Prefiro o erro exposto do que o roubo bem composto. Prefiro o caos declarado do que o teatro bem ensaiado. O sistema prefere Lula, e isso já diz muita coisa. Quando todo poderoso elogia, é sinal que alguém perdeu a voz. Na política ninguém é limpo, mas nem todo mundo finge. A favela aprende cedo, quem fala bonito e quem some depois. Lula de terno, champanhe e discurso. Bolsonaro na guerra, berrado e brusco. Mas quem vive no extremo da cidade sabe quem fala, quem cria instabilidade. Lula governa com Globo e elite, com Tebet Hackmin, o mesmo convite. Promete inclusão em cada eleição, mas terceirizador da população. Banco bate palma, Europa elogia, enquanto a quebrada conta moeda todo dia. Muito amor no slogan, pouco no chão. Quando a câmera some, some a solução. Lula promete, Bolsonaro afronta. Um acalma o sistema, outro desmonta. Não é paixão, é sobrevivência. A quebrada volta pela consequência. Lula promete, Bolsonaro afronta. Um acalma o sistema, outro desmonta. Não é paixão, é sobrevivência. A quebrada volta pela consequência. Bolsonaro compra briga com jornalista, com artista, com eng globalista. Erra na fala, peca no tom, mas não dança conforme a canção. Prefiro quem tropeça falando verdade do que quem mente com diplomacidade. Lula protege aliado antigo, Renan Sarney, tudo no mesmo abrigo. Sistema se abraça, se blinda, se fecha e chama de democracia essa colheita. Lula promete, Bolsonaro afronta. Um acalma o sistema, outro desmonta. Enquanto o povo vive na urgência, ele chama acordo de governança. Lula promete, Bolsonaro afronta. Um acalma o sistema, outro desmonta. Enquanto o povo vive na urgência, ele chama acordo de governança. Bolsonaro peitou STF e imprensa, por isso virou ameaça intensa. Alexandre manda, decide sentença. Poder sem voto vira referência. Do outro lado Lula faz conciliação com quem ontem roubou a nação. Acordo por cima, silêncio comprado, e o povo mais uma vez é deixado de lado. Não
Não é sobre santo ou demônio, é sobre quem sustenta o patrimônio da quebrada ou da cúpula. Quem perde sempre calcula. Nicolás fala o que não pode falar, por isso tentam calar. Do outro lado Janja vira símbolo, enquanto a favela vira número. Entre quem forte, barriga vazia. O povo não vive de fotografia. Política gourmet pra quem nunca passou pela humilhação de pedir fiado no boteco do vô. Não é mito, não é messias, é escolha dura em dias frios. Entre o teatro e a guerra declarada, eu escolho quem racha a fachada. Não é idolatria, é vivência. A quebrada não vive de discurso. Aqui o microfone cobra coerência. Lula sobe no palco como lenda viva, mas a favela continua invisível. Lula abraça artista, banqueiro e mídia, e o povo na fila da sobrevivência. De Macaio o sistema ficou, Haddad prometeu, mas quem sentiu foi quem sangrou. Bulos fala bonito pra universitário, mas não pisa no barro do cenário diário. Lula fala, Lula encanta, Lula convence. Bolsonaro bate e erra, mas não se esconde. Entre o conto bonito e o confronto direto, eu fico com quem encara o projeto. Bolsonaro é polêmico, eu sei, mas peitou o STF, eu não errei. Enquanto Moraes manda e decide o jogo, quem paga a conta é sempre o mesmo povo. Mourão, Tarcísio, Damares no fronte não são santo, mas não fingem ser ONG. Do outro lado é Lula e Alckmin de mão dada. Velha política maquiada, Racionais me ensinou a observar. Eduardo Taddeo mandou questionar. Não confio em pai do povo profissional, prefiro o caos sincero ao teatro institucional. Lula fala, 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 Lula fala. Lula é passado, Bolsonaro é confronto. O futuro não aceita desconto. Entre o discurso e o impacto, eu fico com o impacto. A rua não lê editorial. Lula carrega a história, eu sei, mas história não paga o fim do mês. O passado pesa mais que solução, quando o presente pede ação. Lula sorri pra Europa e banqueiro, enquanto o povo pede o básico inteiro. Falam de amor, falam de união, mas governam com a velha corrupção. Palco montado, aplauso comprado e o povo assistindo do lado errado. Entre Lula e Bolsonaro, eu escolho o lado que incomoda, porque quando o sistema tá confortável é sinal que alguém tá pagando a fatura. Entre Lula e Bolsonaro, eu escolho o lado que incomoda, porque quando o sistema tá confortável é sinal que alguém tá pagando a fatura. Bolsonaro fala errado, compra guerra, mas expôs as entranhas da velha era. Mostrou que o poder não mora no voto, mora no acordo, no gabinete oculto. Judiciário virou protagonista, Barroso, Carme, Alexandre na pista decidem o jogo sem prestar conta, enquanto a favela só observa e anota. Entre Lula e Bolsonaro não tem opção perfeita, eu sei, mas quem desagrada o sistema inteiro normalmente não tá do lado do rei. Entre Lula e Bolsonaro, eu escolho o lado que incomoda, porque quando o sistema tá confortável é sinal que alguém tá pagando a fatura. Lula governa com quem sempre governou, apenas muda o tom, o discurso e o ator. Alckmin de vice, ironia do tempo, o inimigo de ontem virá fundamento. Chamam de maturidade política, eu chamo de repetição cínica. O povo cansado de ser paciente, enquanto a elite nunca perde, só troca gerente. Bolsonaro virou símbolo do caos, porque mexeu onde não pode nos reais. Forças armadas, mídia, fundão, tudo que sustenta a ilusão. Não defendo o político, defendo a alerta. A favela não aceita a coleira aberta. Quem vive de migalha entende rápido que discurso não vence sistema mafioso. Racionais nunca pediu permissão, Eduardo Taddeo falou de traição. O rap não nasceu pra ser neutro,
nasceu pra cutucar o centro. Entre Lula santificado, e Bolsonaro demonizado, eu fico com a dúvida viva que incomoda mais do que narrativa. Porque quando todos batem palma iguais, desconfia, irmão, tem algo a mais. Não é esquerda ou direita no mural, é sobrevivência no mundo real. Entre Lula e Bolsonaro, eu escolhi não ser enganado. Eles dizem que Bolsonaro é o problema, mas nunca dizem quem manda de verdade. Bolsonaro não é o problema, é o sintoma do sistema. Um corpo doente reagindo quando alguém quebra o esquema. Lula é a cura pra elite, porque mantém tudo previsível. Bolsonaro vira risco, porque não segue o manual invisível. Manual feito pra nunca mudar. Quem manda, quem cala, quem vai sangrar. Bolsonaro não é o problema, o problema é quem nunca perde. Lula é o rosto aceitável do poder que nos esquece. Bolsonaro não é o problema é quem nunca perde. Lula é o rosto aceitável do poder que nos esquece. Lula fala de amor e inclusão, mas governa com a mesma mão que assinou acordo com um banqueiro, enquanto o povo segue prisioneiro. Renan Sarney, velho congresso, a mesma lama, novo discurso. Chamam isso de governabilidade, eu chamo de pacto do abuso. Bolsonaro não é o problema, por isso querem ele fora, que ameaça o equilíbrio, sempre virá a escória da história. Bolsonaro falou demais, errou demais, mas mostrou demais. Mostrou que voto não decide tudo, que juiz também faz política nos bastidores. Barroso, Moraes, Carmen no centro, poder eterno sem consentimento, enquanto o povo só observa e aprende que democracia é argumento frágil. Lula é seguro, Lula é estável, Lula é confiável pros poderosos. Bolsonaro é imprevisível, por isso é perigoso. Não defendo o homem, defendo alerta. A favela não aceita, coleira aberta. Quem vive de promessa quebrada reconhece quando a verdade é atacada. Racionais nunca pediu licença. Eduardo Tadinho falou da sentença. Rap não nasce pra agradar, nasce pra incomodar, quem manda calar. Bolsonaro não é o problema, Lula não é a solução. O problema é um sistema inteiro que lucra com nossa submissão. Bolsonaro não é o problema, Bolsonaro não é o problema, Bolsonaro não é o problema, Bolsonaro não é o problema.